Olá, bom dia. Amanhã é comemorado o Dia Antimanicomial. O nome pode parecer estranho, mas ele é resultado da luta de vários profissionais, ou melhor, de muitos profissionais, para acabar com aquela internação psiquiátrica compulsória. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio me falar um pouco sobre esse assunto aqui no Café foi o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS AD do Maranhão. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, prazer estar aqui de novo com você. Para conversar sobre um assunto que eu acho que pouca gente conhece, né? Vamos dizer, esse dia antimanicomial. Dia da luta, né? Dia da militância, luta, né? Antimanicomial. Porque vamos só explicar o que é antimanicomial. Perfeito. Inclusive, essa é uma pergunta, a gente dá aula lá no Nina Rodrigues para residentes de psiquiatria, da área médica, e eles têm um preconceito muito grande com esse dia, alguns deles, né? Porque acham que é o dia da luta contra os hospitais, contra o procedimento de internação. Não é essa a realidade. A realidade é que em 1987, através de uma reunião que estava tendo de trabalhadores da saúde mental, que envolviam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, foi visto que aquele modelo que se utilizava na época, que era um modelo de internação, onde o paciente ele era visto apenas como mais um número, na verdade os hospitais psiquiátricos, era um modelo asilar, onde era um manicômio realmente com mais de 500, 600 pessoas. Onde se jogava as pessoas que não podiam ficar em casa. Qualquer pessoa, inclusive aquelas que não produziam na sociedade. Por exemplo, era um higienismo, vamos dizer. A pessoa está desempregada, internava-se no que chamava antigamente, inclusive, Colônia Nina Rodrigues. Colônia, tem esse nome, né? Você lembra desse nome? Colônia Nina Rodrigues, que era um modelo realmente que não era o errado, porque era o que se preconizava na época. Então essa luta que começou em 1987, com essa data, 18 de maio, foi justamente já a primeira mudança real na reforma psiquiátrica do Brasil, que já vinha caminhando da Europa para cá. Quer dizer, essa era uma coisa que já vinha incomodando muitos profissionais, no né? Mundo No mundo inteiro, né? inteiro. Essa internação compulsória está um pouquinho fora dos padrões, então joga na Colônia Nina Rodrigues. Perfeitamente. Mais ou menos tá isso, desempregado, né? Está bebe desempregado demais, e bebeu, bota para lá. Isso, perfeitamente. Isso sem exames clínicos, sem nada que comprovasse qualquer problema mental. Sim, até porque essas pessoas eram vistas como valores. É valor financeiro. Cada internação, o hospital ganhava, vamos dizer hoje, nos números hoje, R$1.000 por pessoa. Então, se você tinha 500 pessoas lá, você tinha um valor astronômico de recursos. Então, virou um negócio. Então, diante disso, os trabalhadores de saúde mental viam aquele tratamento desumanizado, pacientes desnutridos dentro de hospitais. Inclusive, vários hospitais fecharam as portas após essa luta, realmente esse dia de luta, dia de combate aos modelos de manicômios, né, que existiam naquela época e que se fortaleceu no dia 6 de abril de 2001, com uma lei federal, do deputado federal Paulo Delgado, que era médico psiquiatra. Ele fez a lei 10.216. Essa lei, ela realmente legaliza o que se já vinha lutando desde 1987, contra o modelo hospitalar. Mas aí vamos pegar uma coisa, e essa luta não deve ter sido muito fácil, porque essa questão da internação é uma coisa que eu imagino que contava com o apoio até das famílias dos internados. Perfeitamente. Porque as famílias, de alguma forma, elas achavam que tinham que procurar alguém para cuidar daquela, vamos dizer um nome assim estranho, esquisitice do familiar. Elda. E aí? Foi fácil implantar essa diferença, essa mudança no sistema hospitalar psiquiátrico? Elda, foi tão difícil que, para você ver, de 1987 a 2001 para surgir a lei. Então foram muitos anos, desde a última reunião de Bauru até se instalar uma lei que realmente, quando se vem a lei, se vem a obrigação. Então essa lei 10.216, o que ela dizia? Que o modelo de internação, os leitos hospitalares psiquiátricos, eles deveriam paulatinamente ser substituídos por CAPS, por Centros de Atenção Psicossocial. Isso. Porque esse tratamento no CAPS, ele preconiza o quê? O tratamento comunitário, o tratamento no território, um tratamento onde o paciente não precisa se segregar da família para ter acesso à medicação, para ter acesso a cuidados em saúde mental. Então o paciente ele passa o dia no CAPS, mas ele retorna à casa à noite e esses cuidados são divididos entre a família e o Estado de Direito. Como é que foi para convencer a família de que essa pessoa que ela considerava estranho, que ela considerava fora dos padrões, não precisava de internação, que podia ficar em casa, se essa mesma família achava que ela era um estorvo, vamos dizer assim? Perfeitamente. Também isso até hoje acontece. E até hoje. Hoje a briga, quando eu recebo um paciente no CAPS,
acompanhado da família, boa parte dela pede internação. Ainda? Ainda. Isso é um modelo antiquado, é um modelo da época das Santas Casas de Misericórdia, onde os hospitais ainda são vistos pela maioria da sociedade como a resolução dos problemas. Onde nós, que somos pessoas da ponta, somos profissionais da área de saúde, que trabalhamos no modelo da atenção básica, a gente sabe que não funciona um modelo de alta complexidade. Sim. Isso é dito por muitos médicos sanitaristas, por muitos especialistas na área de saúde. O modelo que funciona é aquele modelo de atenção comunitária, atenção básica, aquele modelo que aproxima a comunidade dos serviços. E é por isso que o CAPES ele tem feito tantas atividades atendendo pessoas em situação de rua, onde vocês já fizeram várias coberturas de atividades nossas, no João Paulo, no centro da cidade, onde a gente leva... Indo onde o paciente está. Onde o paciente está. Esse é o modelo que a gente entende como um modelo de resposta mais adequada. Aquele modelo de internamento, aquele é um modelo apenas onde a família tem que entender que ela apenas se afasta do problema momentaneamente, que aquele problema uma hora vai voltar. Vai voltar. E é apenas um tempo, vamos dizer, que a família vai ter. Então não funciona. Lógico, agora é interessante colocar. Isso não é para todos os casos. Existem casos, sim, onde a internação é indicada. É indicada. Isso é muito importante falar para que a gente não crie uma desarmonia. É muito interessante, porque a família pode dizer que qualquer situação eu tenho que ficar com a pessoa em casa, mesmo que ela esteja doente, mas para ela saber se está doente, ela precisa de exames, ela precisa de passar pelos médicos e não simplesmente eu vou internar meu filho, vou internar meu marido, vou internar minha mãe, sei lá. E a internação sempre deve ser a última das opções. Deve-se esgotar todas as outras opções antes, ambulatório, CAPES, unidades de acolhimento. Todo esse modelo que foi preconizado através da Lei 10.016 é o que fortaleceu hoje esses serviços que hoje já estão estabilizados dentro do Ministério da Saúde, que já são a porta de entrada no Serviço de Saúde Mental do Brasil. Eles estão estabilizados dentro do Ministério da Saúde, mas eles já estão consolidados, assim, vamos dizer, no dia a dia da cidade, das famílias, da vida médica de vocês? Muito boa essa pergunta, e é muito interessante responder que a briga tem que ser constante, porque os modelos eles podem retroceder. E tão importante é a gente discutir isso agora, porque existe uma nova portaria que foi lançada agora no Ministério da Saúde, que parece que está querendo inverter os valores. Voltar? Voltar, isso. Então, por isso essa discussão, por isso a importância de um momento desse, para que a sociedade seja parceira nesse processo de não retrocesso. Porque o que essa portaria nova, que foi lançada tem poucos meses pelo Ministério da Saúde, é que ela retorna a criar enfermarias para álcool e drogas, enfermarias psiquiátricas e começa a diminuir os recursos dos centros de atenção psicossociais. Isso com o tempo a gente parece, não vamos acabar com os CAPs, mas você tira a fortaleza deles, tira o recurso e começa a investir em outro. A sociedade, se ela não estiver atenta, quando menos você esperar, você tem sistemas que já estão fragilizados, CAPs, mas que sim estão consolidados. Estão consolidados porque eles existem desde 2001, dentro do modelo preconizado na saúde mental do Brasil. São mais de 2.000 CAPs, para você ter noção, só no Brasil. Então, são muitas unidades já estabelecidas e outros dispositivos na saúde mental abertos que já funcionam normalmente, então que não podem voltar atrás. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre essa possibilidade de retrocesso nisso que foi conseguido lá em 1987. Um minutinho só, volto já já. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esses probleminhas da saúde mental, probleminhas entre aspas, claro, né? Vamos pegar um exemplo bem recente, doutor Marcelo. Essa última novela que acabou, da Rede Globo, tratou dessa questão da saúde mental de uma forma bem, vamos dizer, particular. Perfeito, bem particular mesmo. Bem da Globo mesmo. Bem da Globo. Quando os manicômios, voltou até a expressão, manicômio judicial, né? Em rede nacional, numa final de novela.
que todo mundo está vendo, Todo mundo né? assistindo, achando que aquilo ali, para quem não é da área, que é uma realidade. Que é uma aquilo realidade verdade. quando coloca alguém que tem uma pena a cumprir dentro de um manicômio. Primeiro veio umas interdições, né? Foi uma coisa toda encadeada. Como que vocês viram esse trabalho que foi feito? Olha, eu lá? me manifestei em redes sociais. Eu Inclusive, vi. Eu agradeço muito, Elda, esse momento aqui para a gente estar conversando com a sociedade, porque isso não existe. O que a Globo colocou ali foi um modelo que talvez nem em 1987 já ainda existia essa forma de ver, né, como uma forma punitiva, mas ela botou como uma forma para nós de vingança, usando um tratamento médico. Sim, o tratamento foi usado como vingança. Como é que você pode vingar-se de uma pessoa que produziu mal a outra, a uma sociedade? Sim, era uma personagem vil, era uma personagem de personalidade antissocial, sem sombra de dúvida. Isso. Que deveria estar em qualquer, não hospital, mas devia estar em qualquer presídio do Brasil ou do mundo. Mas eles usaram o termo errado, não era manicômio, era presídio mesmo que devia ter falado. E o termo que a juíza, quando ela se coloca na posição de magistrada, inclusive eu recebi vários apoios de magistrados aqui no estado do Maranhão, porque a Lei 10.216 ela é bem clara. Isso está extinto. Manicômios judiciais não existem. Não existe. Inclusive, eu recebo pacientes egressos do sistema penitenciário para tratamento no CAPS. Se a pessoa tem doença mental e ela cometeu crime e foi comprovadamente esse crime cometido pelo transtorno que ela tem, que ela é portadora, ou por uso de drogas, ou por doença mental, ela tem que ser tratada no modelo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é o modelo aberto, é o modelo comunitário, que são os centros de atenção psicossociais. E a gente pode pegar um pedacinho anterior, quando um profissional de saúde, um psiquiatra, é usado para dar um laudo falso, vamos dizer assim. A gente não está discutindo novela de jeito não, nós estamos discutindo comportamento e situações que foram colocadas. Do cotidiano do nosso. Cotidiano que podem afetar, podem ter reflexo na vida da cotidiana, principalmente na área da saúde. Então, foi usado para dar um laudo falso, quer dizer, a utilização do psiquiatra já começou errado desde lá do laudo, desde lá do laudo, né, que foi comprado, foi um laudo, isso inclusive poderia ter ido mais a fundo, esse médico deveria ter sido punido, né? Punido, e não sim, foi, né? Sim. A novela ela protegeu o médico, que fez a bagunça toda, e depois ainda Ele fez uma baguncinha a mais no final. Assim, aquilo ali é um modelo que na realidade acontecia muito. Inclusive mostra o eletrochoque, o ECT, Sim. A eletroconvulsoterapia, gente. Como é esse nome? O ECT, que é a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, que é dado nas têmporas do paciente, né? Aquele é um procedimento... Como o assunto é ruim, vamos aumentar nosso café. Aumentar o café para a gente entender. Para a gente entender melhor mais. Que é um choque, né? É isso. Tem que tomar um choque de café. A cafeína vai nos ajudar a entender, sim. Pois é, o ECT, a eletroconvulsoterapia, ela não é utilizada daquela forma para punir a vilã, né? Vamos dar um choque nela porque ela merece aquele choque. Ela fez muita maldade. Fez muita maldade. Vamos dar choque nas têmporas dela. Não. A ECT, inclusive, ela é bem utilizada e bem prescrita por um médico psiquiatra. Ela tira quadros de depressão que muita medicação não tira. Ela trata transtornos psicóticos que muita medicação... E ainda é utilizada de uma forma, vamos dizer, benéfica. Benéfica. E outra coisa, com anestesia, dentro de um centro cirúrgico, e não como era antes no modelo manicomial, onde realmente se davam eletrochoques de maneira punitiva. Manicômio judicial não existe mais? Não existe. A Lei 10.216 derruba os manicômios judiciais. O que ainda existem são hospitais psiquiátricos mantidos pelo Estado que recebem presos de justiça, que eles chamam de PJ. Esses presos de justiça estão respondendo por uma medida cautelar, uma medida preventiva, onde eles estão ali num período que tem que girar em torno de 3 anos para que se possa laudar nesse período e ver se ele tem condições de voltar ao tratamento aberto. Inclusive, essa semana mesmo participei de uma audiência de desinternação de um preso de justiça do Nina Rodrigues, que já estava há 1 ano e 6 meses, onde ele começou ontem o tratamento no CAPS. Recebi, há 2 meses atrás, um que estava 6 anos internado no Nina Rodrigues. Então a gente ainda tem resquícios dessa prática anterior. Sim, por isso que é importante discutir sempre isso, essa prática. E outra coisa, pode voltar. Sim, estou entendendo. É uma prática grave, né? vilã, porque a sociedade não quer realmente aquelas pessoas.
Ninguém quer o feio, ninguém quer o criminoso. Esse que é o problema. A gente não quer mostrar o que a gente tem de feio na família, né? A gente quer esconder o filho que usa droga, a gente quer esconder a pessoa que bebe. O velho que está em casa que tem uma demência, o que tem um Alzheimer. Exatamente. Então, se a gente achar um lugar para colocá-lo... Um depósito. Um depósito, É um né? A palavra depósito. feia, né? Mas é um depósito. E se esse depósito tiver alguém para cuidar, melhor ainda. Melhor ainda, sem despesa. Sem Ave despesa, Maria, sim. E visitar só de vez em quando, De melhor. vez em quando. E quando você pede responsabilidade de visitar, melhor ainda também, né? Tem um grande exemplo na realidade nossa diária. Eu chego com um paciente usuário de droga, ele tem realmente necessidade de uma internação. Aí eu chego, olha, ele vai internar, né? Mas você tem que acompanhar. Eu tenho que acompanhar ele. Eu falei, claro, ele não é seu filho, ele não vai estar internado, mas ele não pode ficar lá e eu ir só em tal dia visitá-lo. Eu falei, mas por quê? Gente, Quando você tem um paciente que opera de uma apendicite, você não fica acompanhando ele lá no hospital? Não se revezam na família para fazer isso? Por que o doente mental não precisa desse mesmo cuidado? Então ele tem que ficar acompanhando, sim. A doença mental ainda tem muito esse preconceito, assim, tipo, Estigma. é coisa feia. Horrível. Infelizmente, por exemplo, há muitos anos tentamos instalar leitos psiquiátricos em hospitais de urgência e emergência ou hospitais gerais. Há uma dificuldade muito grande dos próprios diretores desses hospitais, porque não querem leitos de psiquiatria lá dentro. Por que não querem? Porque esse paciente vai dar muito trabalho, esse paciente vai perturbar o outro que é cardíaco, vai perturbar o outro que é neurológico. E a psiquiatria ela tem que estar introduzida não em hospitais psiquiátricos específicos, mas como qualquer outra patologia que existe dentro. No Socorrão 1, nós temos uma enfermaria de neurologia, nós temos uma enfermaria de cardiologia, nós temos neurocirurgia. Por que não tem uma enfermaria de psiquiatria? Não tem, né? Não existe. Existem leitos cadastrados, mas não existem leitos presentes. Para o Ministério da Saúde existem 5 leitos cadastrados lá, mas não existe essa enfermaria para psiquiatria. Quando você tem problemas psiquiátricos agudos, que esses precisam de uma internação pelo menos de 72 horas, se vai para onde? Hospital Nina Rodrigues, que é a única emergência até hoje do estado do Maranhão para a saúde mental. Você falou de pacientes que estavam lá há 6 anos, há 1 ano e meio, essa coisa toda. Hoje, um paciente que chega lá hoje para pedir um tratamento, ele ainda tem a possibilidade de passar esse tempo todo? Não mais. Hoje não mais. Hoje, no máximo, no Nina Rodrigues, por exemplo, você vai ficar 72 horas na emergência, que é onde você vai ter um diagnóstico que vai ser encaminhado para um CAPS ou para uma internação que vai durar, no máximo, 3 meses em uma clínica particular conveniada com o SUS, que tem os dois aqui, que é a La Harvardier e a São Francisco. Ou então vai descer, se for primeiro, tem alguns pré-requisitos para isso. Nós temos uma enfermaria de curta permanência no Nina Rodrigues, que dura de 15 dias a 30, onde o paciente pode fazer um acompanhamento mais de perto, mas sempre acompanhado do familiar. Lá dentro dessa enfermaria, o paciente não fica só. Sempre vai ter um familiar junto dele 24 horas, de manhã, de tarde, de noite. E é complicado para a família. Mas infelizmente a gente assim. ri da situação, mas é porque uma coisa assim seria tão básico, a família cuida da família, né? A família cuida dos membros da família. Mas parece castigo quando você vai cuidar do seu filho, do seu pai, do seu irmão, do seu parente. Parece castigo para quem tem alguém com uma doença desse tipo, né? Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Porque de novo eu vou fazer um rápido intervalinho, mas eu prometo que eu volto logo. É só... De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre essa luta antimanicomial. Eu sei que o senhor é diretor do Nina Rodrigues, mas hoje a realidade do Nina Rodrigues, os pacientes que estão lá, eles têm esse apoio da família, eles têm esse tratamento como preconiza a lei até agora, eles têm tudo isso direitinho, a gente ainda tem muitos resquícios de quando era a colônia Nina Rodrigues. Perfeito. Eu não trabalho hoje na direção do Nina, mas eu trabalho no Nina Rodrigues. Então, eu acompanhei esse processo, que já dura mais ou menos uns 16 anos, de mudança do paradigma Hospital Nina Rodrigues. Hoje, para você ver no Hospital Nina Rodrigues, para a sociedade ver, hoje temos uma UCI dentro do Nina Rodrigues, que é uma unidade, vamos dizer, tipo uma UTI. Nós temos leitos de hospitais gerais dentro do Nina Rodrigues, nós não temos mais psiquiatria lá dentro. Nós temos ambulatório de neurologia, nós temos pediatria. E nós temos as especialidades normais mesmo. Normais. Entendi. Então, aqueles moradores de décadas
que viviam dentro do Nina Rodrigues, hoje todos eles estão no dispositivo implantado pela Lei 10.216, que são as residências terapêuticas. São casas alugadas pelo Estado, onde essas pessoas vivem como cuidadores, uma vida como se morassem em suas casas. Então elas saíram de dentro do Nina Rodrigues. Não tem mais aquelas pessoas que vão ficar pedindo dentro do carro quando você para, que ficam quebrando as coisas. Não existe mais isso. Eu lembro, quando a gente ia para lá, a gente ficava meio com medo, né? Eu tinha um terror de entrar ali. Né? Já tinha algumas pessoas assim bem conhecidas de tanto que moravam lá, né? Nem quando eu comecei a fazer reportagem, ainda fui muito lá, ainda era esse modelo. Era esse modelo. Ele que as pessoas que estavam lá há muito tempo já eram assim, faziam parte da paisagem, vamos dizer. Perfeitamente. Hoje a gente não tem mais essa vida. Não tem mais isso. Não existe mais isso. No máximo, um paciente psiquiátrico vai ficar lá 3 dias, que é o tempo máximo de observação, até ele ser encaminhado para um dispositivo substitutivo ao modelo anterior hospitalar. Essas residências terapêuticas, de alguma forma, elas não estão substituindo isso que o hospital não faz? Muito bom essa aí. Gostei muito dessa colocação e muito prudente. Então eu estou sendo advogado do contra, mas... Perfeitamente. As residências terapêuticas hoje, para esses pacientes que moravam no Nina Rodrigues, se transformaram num segundo lar que não deveriam ser. Porque a residência terapêutica ela deveria ser transitória. Até essa pessoa conseguir os benefícios da lei, como de volta para casa. O programa de volta para casa é um programa que garante um recurso financeiro para que Joana, vamos dizer, consiga ter o seu aluguel social e se manter. Entendi. O problema é que essas pessoas que no Nina Rodrigues se encontravam e que estão em caráter de residência terapêutica, elas tinham muitos anos de internação. Ou seja, perderam completamente os vínculos sociofamiliares e não tem mais condições de ter esse autocuidado. Então o Estado, nesses casos, ele tem que implantar o serviço de RST, que é residência terapêutica, e ter realmente que controlar essas pessoas, fornecer a questão da medicação, mas todas elas são aposentadas, todas elas têm seus recursos próprios, elas têm o poder de ir e vir acompanhado de um cuidador, porque elas não têm capacidade de ir Ou era sozinhas. Isso, ou era jogar na rua sozinhos, o que seria a opção pior. Ou manter dentro de um hospital, ou manter dentro do hospital. Nu, andando sem cuidados, andando desorganizadamente dentro dessa unidade. Entendi. É uma alternativa diferente para situações que já eram diferentes por si só, né? A pessoa não tem mais um vínculo familiar qualquer que lhe dê esse suporte para continuar vivendo fora da lei. Perfeitamente. Então tá. Agora sim, se essa possibilidade de retrocesso, de volta ao modelo antigo existe, de alguma forma, vocês profissionais de saúde estão se mobilizando para garantir que isso não aconteça? Porque, o que eu falei para você, eu vejo um pouquinho de interesse das famílias em manter o modelo tradicional. Eu não estou dizendo que são todas, claro, não, né, casos e casos. Mas como é que vocês... próprios colegas, tem colegas que ganham dinheiro com isso. Então, como existem profissionais como eu que lutam por que tem essa militância, existe o outro lado, né, que acha que dentro da própria categoria de profissionais dessa área. Pois é, e aí, como fica essa mobilização para impedir que isso aconteça? É o que se preconiza no dia 18 de maio, que é fazer esse momento aparecer na sociedade. Então foi o que a gente já começou a fazer durante esse mês inteiro. Por exemplo, esse mês entregamos 25 diplomas do SENAC, para pacientes que estavam em tratamento conosco no CAPS, para que eles possam retornar ao mercado de trabalho no serviço de limpeza e conservação de bens, serviços gerais. Nós fizemos ações hoje na região central, onde pudemos atender 70 pessoas moradoras de rua, sem internar nenhuma, mas fazendo cuidados. Só um parênteses, vocês fazem isso todos os meses, é isso? Todos os meses, pelo menos uma ou duas vezes. Então, quando a gente leva um serviço CAPS para a comunidade, a gente mostra o nosso serviço. Estamos aqui hoje fazendo essa atividade de informação, então é isso que a gente pode fazer. Quem é um militante da área, mostrar os serviços que são hoje o preconizado, correto, que são os CAPS, na sociedade, as atividades que eles fazem em benefício e como eles fazem esse benefício ao paciente e trazer informação ao público, porque quem vai impedir que isso aconteça, infelizmente, não pode ser só nós. Tem que ser a sociedade tem que se mobilizar para garantir que esse benefício continue. Isso é uma coisa que eu acho que eu devia ter perguntado lá no primeiro bloco. Os resultados desse tratamento diferenciado, que não é internação, que é assistência de uma forma diferenciada, traz os resultados que vocês imaginavam que trouxesse? O que acontece também, Elda, é que muito desses serviços CAPS, que são serviços que a gente entende como substitutivo ao modelo hospitalar, ao modelo de internação, eles são muito fragilizados pelas prefeituras. O que a gente observa é que muitos CAPs nesses interiores
os prefeitos, eles não dão devida assistência a essas unidades, não contratam médicos específicos para aquela região, não compram remédios. Então, eles mesmos são responsáveis pela fragilidade desses serviços. Entendi. Por exemplo, o nosso CAPS, que é de responsabilidade do Estado, funciona como deve. Ele dá alimentação de manhã, de tarde, os pacientes passam realmente o dia, eles têm atividade, eles têm parceria com o Senac, eles têm um remédio onde eles não precisam comprar, eles têm acesso à medicação. Isso tudo não sou eu que invento. Isso é preconizado por lei e por portaria. A portaria 336 é bem claro como funciona o CAPS. Só que a gestão estadual nos dá condições de manter esse serviço atendendo por dia mais de 80 pessoas que poderiam estar na rua, que poderiam estar cometendo crimes, que poderiam estar internadas. E isso deveria ser municipalizado para atender todo mundo que está fora daqui? Na verdade, esses serviços são municipalizados. Ah, são municipalizados. O nosso CAPS ser estadual é até uma perversão nesse modelo, mas é uma perversão que, graças a Deus, existe, porque garante o bom funcionamento da unidade. Onde nós fazemos exames laboratoriais, nós temos todo um arsenal que um hospital teria, só que em um modelo aberto. Isso só é possível porque existe um investimento estadual para que isso aconteça. Porque, infelizmente, o próprio Ministério da Saúde, como eu te disse, ele é responsável. Ele diminui os recursos do CAPS. Um CAPS desse recebe 80 mil por mês. 80 mil você não consegue bancar folha de funcionários, bancar medicação. Essa é a realidade que o Ministério da Saúde impõe. E que as prefeituras têm que entrar com contrapartidas, e que muitas vezes não acontece. Aí não acontece. A gente não tem nenhum caso assim que diga vários municípios, ou alguns municípios estão assim de parabéns, cumprindo essa determinação? Sim, nós temos, por exemplo, a gente observa Caxias, ele não encaminha muitos casos para nós. Eu vejo, sempre acompanho o trabalho dos funcionários de Caxias, eu vejo um trabalho interessante em Imperatriz, né? Então são regiões importantes que tem que funcionar o dispositivo de saúde mental. Mas a gente ainda vê muitas situações de CAP, muitos mesmo, que não estão funcionando ou que estão se degradando ao longo do tempo em decorrência da falta de investimento, da falta de condutas com ele. Como acontece com os socorrões ou com a saúde de emergência, acabam superlotando o CAPS da capital. Todo mundo corre para cá. Perfeitamente, principalmente o nosso, né, que é de gestão estadual. Sim. Então o que acontece? A gente deveria atender diariamente 40 pessoas. Nós estamos atendendo 80 pessoas. É o dobro. Com a mesma infraestrutura, com o mesmo investimento, com o mesmo dinheiro. Lógico, que a gente tem mais médicos, a gente tem mais exames, a gente tem mais enfermeiros. Então a gente tem uma equipe bem maior para que dê suporte a isso, que a preocupação do nosso secretário é que não falte assistência a essas pessoas, mas que o mais importante é que fosse descentralizado. Com certeza. E que a prefeitura também construísse mais CAPs dentro de São Luís, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Né? 1,5 milhão de habitantes. Nós só temos o estadual. Nós só temos o estadual e temos um municipal para álcool e drogas que funciona no Filipinho. Que é insuficiente para atender a demanda inteira com toda certeza. Olha, eu acho que esse assunto rende muita coisa, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente tem que entender que precisa participar dessa luta para não deixar que esse retrocesso, manicômio judicial, para a gente nem ouvir mais essa expressão, né? A gente parar de ouvir assim. Doeu no meu ouvido, eu vou dizer, quando eu escutei aquela juíza mandar ela para o manicômio judicial e quando eu vi ela terminar a novela pegando choque nas têmporas, eu falei, acabou. Acabou. É um retrocesso sem magnitude. Iniciou o retrocesso. Mas ainda cabe a gente, ainda tem tempo, a gente ainda pode se conscientizar, a gente ainda pode entender que a gente faz parte dessa mudança e cada um fazendo a sua parte, eu acho que vai dar certo com toda certeza. Parabéns pelo seu, vamos dizer, entusiasmo com essas novidades. Doutor Marcelo Costa, muito obrigada pela participação mais uma vez no nosso café. Bom dia. Eu que agradeço e esse momento aqui, ele realmente é importantíssimo para nós disseminar a informação e trazer a sociedade mais próxima dos nossos serviços que tentam ajudar essa comunidade de uma maneira mais exitosa. Obrigado mesmo. Ok, muito obrigada a você por participar. E você já sabe, pode assistir essa entrevista. Toda vez eu faço esse barulho, mas já faz parte. Já faz parte do ao vivo, do encerramento. Então você já sabe que toda essa entrevista fica à sua disposição. Essa e qualquer outra das que já foram feitas aqui fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser, você pode rever a hora que você quiser. As nossas páginas sociais também vai estar tudo à sua disposição. E sabe também que todo dia eu vou estar aqui às 8h30 da manhã esperando você. Tchau.